Fala, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação de mais um grande projeto, Direito Constitucional Esquematizado. Toda a atenção para este aspecto, disciplina de extrema importância nos diversos concursos públicos. E quando eu falo diversos, nós estamos falando, sobretudo, das carreiras. Carreira policial, carreira militar, carreira de tribunais, carreira administrativa, carreira especificamente fiscal, todas elas estão inseridas neste conteúdo. Só que qual é a linha de se trazer um cenário de uma disciplina esquematizada? Porque aqui o objetivo não é simplesmente falar acerca de dispositivos que você já conhece no texto constitucional. Não. O grande objetivo é que você consiga a retenção do conteúdo programático. Não foi à toa que eu criei um método chamado de método AV4.4. AV do professor Alan Vinícius, 4.4, porque são 4 grandes pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Esses 4 fatores juntos vão possibilitar que você dê um grande salto de produtividade e de performance estudantil. Se você consegue entender muito bem esses 4 pilares, sem dúvida o seu processo de preparação para concursos públicos se tornará um processo cada vez mais profissional e sua aprovação deixará de ser um evento aleatório. Neste momento, se você está no YouTube, você tem 3 atribuições a executar: se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque assim o algoritmo do YouTube saberá que você consegue ou está nos meus conteúdos. Então, esses conteúdos serão mostrados para você com prioridade. Bacana? E para você ter acesso a um grande acervo de aulas de constitucional, bem como simulados, fica comigo que eu vou lhe mostrar ao longo deste vídeo. Quando a gente fala de um cenário de repartição de competências, é um assunto que acaba afugentando muitos candidatos a uma vaga no serviço público. Por quê? Este tema, competências, ele exige que você tenha técnicas para que você consiga guardar as questões. A partir desta perspectiva, o que é que nós precisamos vislumbrar? A partir da ideia, nós estamos diante de uma linha da disciplina de Direito Constitucional e de um macrotema. Este macrotema é o que eu chamo de organização do Estado brasileiro. E esta organização do Estado brasileiro, ela possui especificamente um cenário atinente à repartição de competências. Só que para você entender o funcionamento desta repartição de competências, você precisa entender uma base. E esse entendimento, ele é fundamental para que primeiro você entenda o porquê que o sistema está repartido desta forma. A partir desta perspectiva, você vai precisar enxergar qual é o modelo de Estado que vigora no Brasil. É seguindo esta linha que nós temos a ideia que a forma de Estado adotada, olha só, forma começa com F, Estado começa com E, F com E, nós temos a ideia de fé. E fé vai gerar a ideia da federação. Ora. Quando a gente fala da existência de uma federação, é de extrema importância você saber, você entender o modelo em que essa federação se constituiu no Brasil. A partir desta perspectiva, você vai ter uma análise histórica, mas não só uma análise histórica, porque isso é muito cobrado em provas de concursos públicos, como uma análise comparativa. A partir dessa perspectiva, olha o que é que você vai encontrar aqui. Quando a gente pensa no modelo brasileiro, nós tínhamos uma configuração
Isso é diferente, por exemplo, do modelo estadunidense, do modelo norte-americano. E aqui o que é que eu preciso que você enxergue? Exatamente o seguinte: a ideia é que no Brasil, o modelo que vigorava era exatamente este. Nós tínhamos aqui um único centro de poder. E esse único centro de poder gerava um modelo de Estado chamado de Estado unitário. Só que, com o advento da Constituição de 1891, o que é que ocorreu? Olha só. O cenário inicialmente que aqui era estabelecido, que tinha um único centro de poder, isso sofreu, como eu brinco, uma explosão, um pá, um pá. Esse pá vai dizer assim, ó, vão surgir aqui vários pedaços, e esses vários pedaços, eles vão constituir um novo modelo de Estado. Não conte aqui os pedaços, aqui está sendo feito de uma forma aleatória em termos quantitativos. Aqui você vai observar a existência de diversas partes. Essas diversas partes são denominadas de entes federativos. E recebe esse nome porque eles são componentes, olha só, entes federativos. E recebe essa ideia por quê? Porque eles surgem a partir especificamente de um Estado unitário, e aqui vai surgir um modelo de Estado chamado de Estado Federal. Ora, se eu tenho um Estado federal, porque o modelo de Estado é uma federação, nós temos elementos componentes que são os entes federativos. O que eu preciso que você ainda enxergue, por uma linha de cobrança um pouco mais aprofundada, que é este cenário. Como é que ele surge? Ele surge, veja, a partir de uma força centrípeta, ou seja, para o centro, ou do centro para a periferia, uma formação centrífuga. Veja que o modelo ou a formação, ela é de dentro para fora. Então, ela é centrífuga. E essa situação, veja que não foi a partir de uma ideia de uma agregação. Veja que houve um boom, e isso gerou uma desagregação. Então, o surgimento é um surgimento por desagregação. Veja que esse é o modelo que aqui transparece. Isso tem que estar muito claro. Se eu efetuo uma análise agora comparativa com os Estados Unidos, qual é a ideia aqui? A ideia é uma ideia diferente. Veja exatamente o seguinte. Os Estados Unidos, eles se tornaram independentes. Existiam exatamente a ideia das 13 colônias, e essas 13 colônias, elas tornaram-se independentes. A partir do momento que elas se tornam independentes da metrópole inglesa, o que é que acontece? Existiam aqui diversos estados independentes, uns maiores, outros menores, enfim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então essa era a ideia. Só que a Inglaterra tinha o objetivo de recolonização. E os estados independentes, só que funcionando de forma separada, tinham uma forte tendência que a metrópole inglesa conseguisse retomar esse processo. Então, o que eles fizeram? Eles cederam uma parte da soberania existente para que ficassem com um cenário de liberdade, mas uma liberdade muito mais restrita. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O que acontece? Cederam
uma parte da soberania, ou cederam, uma parte não, acabaram cederam a soberania em busca da formação de um Estado só, de um Estado único. Ou seja, veja que aqui nós também temos um Estado federal e que aqui nós também temos entes federativos. Só que veja que o modelo de surgimento é um modelo completamente diferente do modelo brasileiro. Aqui a formação, veja que é centrípeta. Ou seja, existiam países que cederam a soberania em troca especificamente de uma unidade nacional. E houve aqui, portanto, uma agregação. Aqui foi por agregação, porque eles se uniram em busca dessa unidade nacional. Então aqui, por exemplo, você passa a entender por que nos Estados Unidos a força dos estados ela é muito grande, porque eles eram países. Essa é a ideia. Então você tem, por exemplo, estados que têm pena de morte e estados que não têm. Você tem estados em que é possível a prática de jogos de azar, em outros não. Então, veja, ou seja, é muito comum, por exemplo, que os cassinos eles sejam feitos em alto mar para quê? Para que esteja na área de jurisdição de um outro estado, que seja permitido. Então, se liga nisso, lógico, além de todo o glamour. Mas do ponto de vista técnico, é esse o cenário. Veja que conhecer isso, o método AV 4.4, ele traz isso. O meu grande objetivo com o terceiro pilar, que é a ideia do aprendizado eficiente, é que você consiga enxergar, entender o processo de repartição de competências. Então veja que no Brasil, nós tínhamos uma força toda concentrada na União, que era exatamente a linha de Estado unitário como único centro de poder. E os estados, eles não existiam, eles eram províncias, eles não tinham essa autonomia. Então, na medida em que existe uma descentralização, ou seja, sai de um único centro para outras possibilidades, aí é que você tem que enxergar o porquê que os estados, por exemplo, não possuem tanta autonomia como a União possui. Basta a gente raciocinar na quantidade de tributos que são destinados à União, a quantidade de atribuições do artigo 21, o artigo 24, é todas as situações que envolvem a União, seja a União sozinha, de forma exclusiva ou privativa, seja em correlação com outros entes, de forma concorrente ou de forma comum. A partir desta perspectiva, o que é fundamental que seja notado por você? Exatamente o seguinte aspecto. Vamos voltar para o caso brasileiro, que é o que cai na nossa prova, apesar de poder ser perguntado aquele item que eu acabei de falar do surgimento da Federação Brasileira. A partir dessa perspectiva, você tem que enxergar o seguinte, que nós tínhamos um modelo de um único centro de poder e a gente tornou um modelo em que passou a existir uma parcela da execução deste poder por outros sujeitos. Então veja que este processo ele tirou exatamente a linha de atribuições que estavam concentradas na União e foram para outras entidades. Todas as vezes que envolve mais de uma entidade, mais de uma pessoa jurídica, ou seja, aqueles que podem adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio, nós dizemos que existiu uma descentralização. Esta descentralização, você vai lembrar que é CE. Para você lembrar que é descentralização, porque envolve criação de entidades. Essa descentralização é uma descentralização política. Por que descentralização política? Porque agora, com essa mudança no texto constitucional, isso vem lá com a Constituição de 1891, o que é que acontece? A Constituição Federal, ela distribui tarefas entre 4 grandes grupos estes chamados de entes federativos. Nós temos, a partir de então, a ideia de uma união. Nós temos o cenário dos estados.
também chamados, como eu prefiro, de Estados-membros. Nós temos a linha dos municípios e nós temos o cenário atinente ao Distrito Federal. Então, quando a gente raciocina este cenário, pensa na Constituição e pensa na existência da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, então União, estados, municípios e DF, você precisa enxergar que aqui houve a fixação, a distribuição de tarefas políticas, ou seja, eles são dotados de autonomia política. Então, esses entes federativos, o que é que eles têm? Eles vão possuir a capacidade exatamente de criação das próprias políticas públicas. Então, aqui existe uma grande prerrogativa. Eles têm a possibilidade de efetuar a criação de políticas públicas. Não é à toa, por exemplo, que nós temos uma política de segurança pública na Bahia de uma forma, em São Paulo já é de outra, no Rio já é de outra. Isso é extremamente possível, apesar de se buscar cada vez mais a ideia de uma unicidade. Olha só, ainda nessa perspectiva, é por isso que essas entidades aqui, elas serão denominadas, não esquece disso, de entidades políticas. Olha que fantástico, são entidades políticas. Então, quando você consegue visualizar tudo isso, sem dúvida você passa a entender o porquê nós temos um cenário de repartição de competências seguindo esta base, seguindo esta linha de entendimento. Ainda nesta perspectiva, o que é que você deve observar aqui? O que é que você deve vislumbrar? Que nesse cenário vai existir a linha de uma repartição de competências. Mas antes de efetivar essa repartição de competências, eu tenho um grande convite para lhe fazer. Eu criei através do meu site uma página super especial para que você tenha acesso ao acervo de aulas de direito constitucional. Não só direito constitucional, direito administrativo, as diversas legislações específicas. Mas aqui, neste momento que eu estou abordando uma aula de constitucional, é de extrema importância que você saiba como ter acesso a essas aulas. O que é que você vai fazer? Vamos lá, é o www.profalanvinicius.com/método AV não esquece, direito constitucional. Então, direito constitucional é assim que você vai guardar todas as informações. Então, www.profalanvinicius.com/método AV direito, você vai botar um D, constitucional um C. Então, DC, que é de direito constitucional. E assim, você vai ter acesso não só ao acervo de aulas de teoria. Além de aulas de teoria, você vai ter acesso a simulados. Para cada aula que a gente executar, vai ter uma aula simulado para que você consiga saber se você conseguiu seguir tintim por tintim todos os pontos que aqui foram esclarecidos durante esta aula. Um ponto ainda de extrema importância para que você saiba é que eu criei um grupo de estudos no Telegram. Esse grupo de estudos no Telegram, ele serve especificamente para você conseguir desempenhar, você conseguir entender e ter contato comigo diariamente. São questões inéditas e comentadas de direito constitucional e de direito administrativo. Se você não conhece o Telegram,
É um aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp, mas que você tem muito mais funcionalidades. Se você ingressar no grupo do Telegram neste momento, você vai ter lá 800 questões inéditas até o dia de hoje, no momento dessa gravação, 800 questões inéditas para resolver. Tá certo? Então, após você tem a possibilidade de fazer marcações, depois disso você vai receber os comentários dessa questão, entendendo por que está certo, por que está errado, seguindo todos os ensinamentos do método AV4.4. Como é que você faz para fazer parte desse canal? Chama atenção que é um canal 100% gratuito, tá? Canal 100% gratuito. Como é que você faz para fazer parte? www.profalanvinicius.com/telegram. Assim você saberá exatamente todos os aspectos que eu acabei de citar aí. Se você está nesse momento no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações através do sininho e deixa o seu legal, o seu joinha, porque se você está comigo até esse momento, é porque certamente você está conseguindo seguir toda a linha de raciocínio desta aula. Bacana? Então vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso processo para você entender exatamente o seguinte, que ainda nessa linha da repartição de competências, nós temos um princípio, que é o princípio da preponderância do interesse. Nessa linha do princípio da preponderância do interesse, o que é que você precisa enxergar? Que existe uma linha de um interesse nacional, de um interesse regional, de um interesse especificamente local e de um interesse híbrido. Ora, quando nós estamos diante de uma situação que envolva um interesse nacional, a competência será uma competência da União. Todas as vezes que eu estiver diante de um interesse, mas esse interesse é um interesse regional, aí não tenha dúvida, a competência já é uma competência dos Estados-membros. Se eu penso em um interesse que é local, a competência já é uma competência dos municípios. Agora, se existe um cenário de um interesse que é híbrido, ou seja, se eu estou falando de interesses que seguem uma linha regional e local, é porque certamente é uma demanda que envolve o Distrito Federal. Por quê? Porque o Distrito Federal, ora ele funciona como Estado, ora ele funciona como município. Então é essa linha. O método AV4.4, ele foi criado com qual objetivo? Que você aprenda todo esse processo de aprendizado. Então ele tem desdobramentos no planejamento de estudos, organização de estudos. Então o meu processo de treinamento de estudantes permite que você entenda como criar uma aula, mas não só uma aula numa relação professor-aluno, não você para você. Porque quando você, de fato, cria um mapa mental no seu caderno, quando você resume algo, você está criando ali uma aula para você. Você está expondo o conteúdo de acordo com a sua perspectiva. E é isso que permite que você consiga reter o conteúdo programático. Então não deixe de estar no site, porque assim você poderá ter acesso a diversas ferramentas de como estruturar os seus estudos de uma forma eficiente. É isso aí, galera. Estamos juntos e até as próximas aulas aqui pela rede social, aqui pela plataforma do Acerte Online, aqui no site do professor Alan Vinícius, bem como diariamente através do meu canal do Telegram. Um grande abraço, estamos juntos e rumo à aprovação. Valeu, grande abraço!